Bom dia, plateia maravilhosa. Deixa eu mostrar que eu ainda tenho essas beldade aqui na minha sala. E hoje tô esse monte de roupa aqui é para que queira lavar, não só tem esse, não. Tem mais, mas essas faz as primeiras que eu peguei. Vou lavar só um pouquinho, porque aí vem feriados e aí eu lavo durante os feriados. Hoje eu aí, ó, botei essa blusa com esse cachecol imenso. Tá um pouquinho frio, mas adivinha, tomei aquele banho maravilhoso que eu aprendi com o Braulino. Aprendi com muita gente, mas o Braulino foi quem me deu o empurrão. Sabe quando derruba a vaquinha do penhasco? Foi ele que derrubou. E eu tô tomando esses banhos gelados todos os dias. E tá fazendo muitíssimo bem. Eu estou mas eu vejo que meu organismo, minha vida tem melhorado bastante depois desses banhos gelados. Assim, meu bom ânimo, minha mente. Só não voltei a fazer meus exercícios, nem caminhada, nem nada. Gente, que esse cachecol não costumo usar esses negócios assim, parece que tem alguém me enforcando. Muito diferente. Mas eu gosto dele, quentinho. Parece mais um pullover, né? Deve ser. E, bom, eu agora vou lavar umas roupas, como eu falei. Não tem só um pouquinho, vou lavar só um pouquinho e deixo as outras para os feriados, que a partir do dia 19, acho que eu já estou de folga de escola, né? Entra o recesso de mês de junho. E aí eu lavo tudo, faço tudo direitinho, vou ter mais tempo para ler meus livros, para lavar roupa, para limpar a casa, para fazer vlogs. Devo ir em algum encontro aí, devo ir lá na minha sogra. Queria ir no Ariel, mas não sei se vou. Lá no Luiz Eduardo. Bom, se eu for, eu mostro para vocês. E o que é que eu queria falar? Hoje, 15 de junho, eu continuo... Ó, gente, eu não tô tomando só um banho frio por dia, eu tô tomando vários, que antes, até pra ir pro chuveiro no dia mais frio, eu queria que botasse aquele chuveiro saindo fumaça. Quando meu marido baixava a resistência para ficar mais morno, eu não gostava, eu gostava que botasse pelando. Aí agora eu tomo banho frio lá fora, às vezes tá até serenando. E eu não acho assim um bicho de sete cabeças, já me acostumei. E independente se tá chovendo, se tá fazendo frio, se tá calor, eu tomo banho lá fora, no quintal. Porque lá eu acho assim, gente, a água que já vem da rua, da encanação, não é de uma caixa, e dentro de casa é da caixa. Aí se eu for tomar banho frio dentro de casa, ele fica congelante mesmo. E aí, sei lá, eu acho melhor lá fora, não só porque não é congelante, mas também porque eu vejo o céu, né? Eu já tenho aquela intimidade de ver o universo, de estar tomando aquele banho maravilhoso e alguns pássaros passando. Tem horas que os pássaros ficam. Parece que eles vêm fazer coreografia durante o meu banho. Eles abrem as asas e ficam sem bater as asas, então flutuando lá no alto. Eu acho aquilo um, um evento maravilhoso. Então, quer dizer, tudo tá melhorando na minha vida através desse banho. Isso foi só uma palestra que eu fui assistir para vocês verem. Não participei, não fui lá para frente, fiquei bem no cantinho da plateia, mas aprendi muito. O pouco que era para se aprender, eu botei ele na mente. E o máximo que me serviu foi a parte desses banhos frios, porque esse banho frio, ele te liga um alerta pro dia todo, tu ficar mais acordada, mais determinada, porque você dá um choque no seu corpo, né, na sua mente, porque e aí isso tudo se transforma. Você passa um dia, e como eu já tô com mais de 15 dias tomando banho frio, eu já sinto aquela necessidade de tomar o banho frio. Eu já sinto a necessidade. Agora já não é mais uma obrigação. Agora eu me sinto necessidade de ir lá, de tomar o meu banho. Parece que o dia não é o mesmo. E eu não falhei nenhum dia.
Não falei nenhum dia. Às vezes eu tomo mais tarde, tomo 10 horas, tomo meio-dia, porque aqui tá muito gelado, meio-dia é como se fosse de manhã mesmo. Tem dia que aqui tá até garoando, meio-dia, de tão frio que tá. O Tinga, Bahia, não é o sul não, mas tá fazendo um friozinho. Quando vem um friozinho bem caprichado. E olha que eu reclamei tanto de calor, né, gente? Mas graças a Deus agora tá um clima maravilhoso, excepcional. E ontem à noite eu fiz um vídeo. Vocês sabem, quando eu ligo a câmera, eu não sei o que é que eu vou falar. Eu não escrevi nem caderno, nenhuma frase. Eu não. Talvez vocês me achem até assim, sem compromisso, mas não é. O meu compromisso aqui é maravilhoso com vocês e comigo mesmo para fazer meus vídeos. E eu não escrevo roteiro nenhum, mas eu venho para cá, eu venho com uma ideia e às vezes a ideia que eu vim, que eu liguei o celular, que eu tô com a ideia na mente, às vezes ela não sai, mas outras fluem, né? E ontem eu fiz um vídeo falando sobre leitura e tal. Eu peguei lá na biblioteca da escola que eu trabalho, eu peguei vários livros, que eu sou assim, esfomeada. Quando eu sento num lugar para ler, eu não consigo levar só o livro que eu vou ler. Eu me cerco de livro, eu não sei porque eu tenho esse hábito. Não vou ler tudo de uma vez, mas eu tenho que levar aqueles livros ali para. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu peguei um monte lá, emprestado, para devolver. Eu já consegui ler dois inteiros. E hoje, certamente, eu consigo ler mais uns dois que não são tão, não tem muitas páginas, são pequenos. E isso também é um grande exercício que eu sempre falo aqui para vocês. Você quer melhorar o seu linguajar, seu jeito de falar, você quer melhorar, às vezes, até o seu emocional, seu psicológico, leia. E procure leituras que lhe agrade, que você se sinta bem. Porque quando você procura uma leitura que faz o seu tipo, você consegue ler o livro inteiro, você consegue querer saber o final daquele livro, querer entender, né? Então, procure leituras que você goste, que você se sinta. Mas não leia só o que você gosta. Comece a, de vez em quando, pôr um pouquinho daquilo que você acha que você não precisa, para você ler um pouquinho, que você vai tomando gosto. Porque tem muitas coisas que a gente pensa que não gosta, e quando a gente vai lendo, você se apaixona e aí você quer ler tudo. Tudo que tiver daquele autor, tudo que tiver daquele tipo de assunto. Então, não fique só em um mundinho, mas também para começar, se você não tem o hábito, você comece por coisas que lhe seduz, né? Que lhe seduz a leitura. Eu não tenho, nunca tive problema de ler, porque eu sempre tive problema foi de ter acesso às coisas que eu queria, porque falta de dinheiro, dificuldade, falta de oportunidade. E mesmo assim eu criei as oportunidades na minha infância. Eu pedia livro emprestado, eu ia na biblioteca pegar livros para ler, os que eu tinha acesso, os que a gente podia ter acesso, eu pegava, eu lia. Então, eu comecei a gostar de ler desde quando eu comecei a conhecer as letras. Onde eu chegava, eu ficava lendo, que eu tinha aquela vocação de aprender a ler, aquele prazer de saber ler, de saber o que estava escrito ali. Então, eu já descobri, já me apaixonei por leitura desde a infância na alfabetização, né? E eu não sei se vocês lembram do meu tempo, vocês são do meu tempo, que a gente tinha cartilhas e que também tinha as leituras, que as pró tinham que tomar a leitura no livro de português mesmo, tinha aquelas leituras, é, umas leituras até compridas até, né? Que eu lembro muito do Pé de Laranja Lima, lembro muito também de outra que eu li, tinha muitas de Monteiro Lobato, de... Ai, gente... Muitas leituras importantes. Tinha uma também que, importante não, que seduzia a gente. Tinha uma que era, eu me lembro até hoje, sei cantar hoje como se eu fosse uma menina, meu voto no tempo, que é uma que diz assim: Pato, pateta, pintou a caneca, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, tanto fez um moço que foi pra panela, né?
E lá vem o pato, pataqui, patacolá. Acho que começa mais ou menos assim. Lá vem o pato para ver o que que há. E eu me lembro de tudo isso. Lembro também de uma leitura que é relacionada àquele livro de, de Sofia, gente, de filosofia de Sofia. Acho que é assim. Tinha um pedaço, alguma coisa também sobre isso na minha infância. Depois, já adulta, eu li esse livro de filosofia de Sofia, que é encantador, é maravilhoso. E na época eu até aluguei aqui em Utinga mesmo. Tinha uma locadora assim de vídeos, livros, e eu locava livros. Então, eu não tenho dificuldade não de ler, eu tenho dificuldade de achar os livros que eu quero às vezes, mas hoje em dia até que não, porque a gente pede na internet, tudo que você quiser você pede, enfim. Ah, por que que eu tô falando isso? Porque eu vejo que tem gente que não gosta de ler, que tem preguiça de ler, que e aí eles não deixam de ser inteligente por isso. Mas eu acho, não é chique, é saudável ler. Para mim, ler é cuidar dos seus neurônios, do seu cérebro, do seu amadurece mais, te esclarece mais. Você fica querendo, através de um livro, você fica buscando outros. Através de uma ideia, você busca outras. Então, é como se fosse um cordão sem fim. Ler é maravilhoso, ler é, abrange um mundão, assim, um universo extraordinário. Eu prego para vocês que leiam. Sempre eu falo para vocês, leiam a Bíblia, leiam os Salmos, leiam os livros da Bíblia, que são muito interessantes. Mexe com o seu emocional, cura, né? Cura até angústias quando você está angustiado, porque tem palavras ali que é um bálsamo mesmo na alma, nas suas feridas da alma. É por isso que eu sempre indico para vocês. Quer uma boa leitura e ter acesso? Qual é o livro mais extraordinário que você conhece para indicar? A Bíblia. Sempre vai ser a Bíblia. Agora também tem muitos livros de filosofia bom, literatura, que mais? Enfim, muitos livros bons. Tem muita. O universo da leitura é um negócio extraordinário que você vai descobrindo. Você vai descobrindo. E eu não comecei a gostar de ler livro, não foi com 40 anos, não foi com 30, foi a partir da minha alfabetização, que eu comecei tarde, gente. Eu não fui alfabetizada com 4, 5 anos, igual hoje em dia é fácil. Eu já tinha meus 8 anos, eu acho. Eu comecei atrasada. Depois tive aquela pausa que eu falei para vocês, que eu vim para Bahia para enriquecer meu currículo escolar e cheia de tesão, se eu posso assim falar, muita vontade mesmo de estudar aqui na Bahia. Eu digo, vamos, já estudei um pouco em São Paulo, fui alfabetizada em São Paulo, estudei um pouquinho aqui em Pernambuco, agora eu vou conhecer um pouquinho das escolas da Bahia. Vim, sabe qual foi a escola que eu fui conhecer? Uma roça de café para plantar, para desbrotar, para catar café. Aí depois dessa jornada da roça, me precisaram de uma doméstica lá na Sarpa, eu fui, fiquei 12 anos fora da escola, porque eu não tinha casa aqui em Utinga e não tinha carro para trazer filho de pobre na escola. Tinha dos mais ricos, tinha o carro, mas não cabia tanta gente, né? Trazer os filhos dos pobres para estudar. Não dava, os filhos do pobre ia estudar, ia trabalhar igual eu ia. Também não tinha ainda aquela lei, foi em 86. Em 86 que eu cheguei na Sarpa. Então não tinha aquela lei ainda da proteção à criança. Aí eu ficava fora da escola para trabalhar e dar dinheiro para os meus pais para ajudar meu pai, né? Nunca achei graça nisso, né? Mas também tá tudo certo. Não perdi nada, aprendi muito. Durante a minha vida de doméstica eu tive acesso à televisão.
que eu não tinha na minha casa. Aprendi muito, vi grandes programas. Quando os meus patrões viajavam, eu botava naqueles canais extraordinários que eles tinham parabólica, coisa que era coisa do outro mundo. Eles tinham sinais, eles rico, né? Tinha acesso a tudo. Então, na casa deles tinha, minha casa era um barraco. Mas a casa que eu trabalhava, eu morei dentro dessa casa, desse casarão maravilhoso, tá lá, lindo e belo. Acho que até botei aí nos meus vídeos outro dia que eu fiz uma visita na Sarpa. Botei pra vocês. Que casarão, gente. Casa palácio mesmo, casarão, mansão extraordinária. Morei dos meus 13 anos aos. Fiquei de 86 até 89. Que aí eu fui pra São Paulo. Depois eu voltei, já fiquei com meu marido. Aí já fui morar numa casinha melhor, porque o Genilson era técnico agrícola e tipo um subgerente, assim, alguma coisa assim, né? Ou, enfim, ele começou cada dia mais tendo como é que se diz quando você vai sendo, caramba, não tô lembrando aquele negócio que fala que você vai melhorando na empresa. Por exemplo, eu chego na casa de que eu trabalhei de doméstica, eu poderia chegar governanda, alguma coisa assim, subir de cargo, tipo isso. Aí o Genilson foi subindo. Quando eu fui morar com o Genilson aí, já tava numas casinhas melhor e tal. Morei em casas maravilhosas depois que eu casei. Mas eu tô contando da parte de quando eu ainda era menina, solteira. Eu aproveitei bastante. Tinha livros bons também dos patrões. Pau, era papa-letras, que eu me sentia um papa-letras. Eu lia o mais rápido que eu podia. Nossa, eu fazia minhas coisas assim, pensando, quando eu terminar, eu já vou para a página tanto. Então, toda a vida ler foi maravilhoso para mim. Então, com o tempo que eu fiquei fora da escola, realmente me torturava não estar lá passando de ano, já tá na sexta, sétima, oitava, taranana. Isso me torturava, dizer, meu Deus, eu já estou com tantos anos, não voltei para a escola, não voltei para a escola, Senhor, foi porque aqui tá avisando que a energia do meu celular tá pouca, tá descarregando. Enfim, aí eu ficava, o ano passava e aí depois eu casei, tive os filhos. Quando eu botei os filhos na escola, aí sim eu tive a oportunidade, fui estudar. Aí depois que eu estudei, eu fiz um concurso. Deus me abençoou que eu passei, que é esse que eu tenho. Aí com esse concurso eu ganhava um dinheirinho, paguei uma faculdade e ainda não resgatei o dinheiro da faculdade porque eu não ganho, né, como pedagoga. Mas eu não perdi a esperança, não. Eu acho que essa pedagogia, além de realizar um grande sonho meu, ela vai me trazer muitos benefícios ainda. Eu vejo. Eu acho que eu já estou no primeiro degrau de me dar bem. nos planos o falecimento.